Olá, graça e paz a todos, meus irmãos e irmãs que estão conosco agora, no início desta noite, sejam muito bem-vindos. Aos irmãos e irmãs que estarão acessando posteriormente, bom dia, boa tarde ou boa noite, eu não sei exatamente o horário, mas eu creio na autoridade de Jesus que a sua vida já está sendo transformada. Hoje, na oração das 18 horas com um momento de fé, trago um tema para estudo e meditação: persuasão amorosa. Antes de darmos continuidade, peço que tenha em mãos um bloco para anotação, caneta ou lápis. A Bíblia, tão importante quanto a sua leitura diariamente, nos traz refrigério para a alma e sabedoria. E aproveitando o nosso tema para oração, é o ide, missão e remissão. Aproveita, nos ajude a compartilhar o nosso trabalho diariamente. É rapidinho, se inscrevendo em nosso canal, ativando as notificações, nos recomenda e compartilhe ao máximo nas suas redes sociais, nos grupos do WhatsApp, da sua família, dos seus amigos e a comunidade no qual reside. Momento de fé. Persuasão amorosa. Atos 28, versículo 23 diz: E, havendo-lhe eles assinalado um dia, muitos foram ter com ele a pousada, aos quais declarava com bom testemunho o reino de Deus e procurava persuadi-los à fé em Jesus. Uau! Amém e graças a Deus. Se desconecte de tudo e preste atenção que a partir de agora vamos navegar na palavra de Deus. Onde quer que Paulo estivesse, ele tinha apenas uma missão. E sempre que Paulo pregava, ele tinha apenas um assunto. A cruz de Cristo sempre foi seu único tema. Doravante, ele martelou na cabeça deste único prego. Qualquer que fosse sua habilidade e poder, ele direcionou toda a sua corrente para esse único canal e clamou: Deus me livre de me gloriar, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Não temos força suficiente para uma dúzia de coisas. Com um pouco de vigor que temos, vamos usar tudo em uma direção. Vamos dizer: para mim, viver é Cristo. Você não poderia ter estado próximo a Paulo em qualquer momento durante os 2 anos em que ele esteve em Roma, antes que o imperador o libertasse, sem ouvi-lo pregar sobre as coisas que dizem respeito ao Senhor Jesus Cristo. Cada flecha em sua aljava era apontada para um alvo, e ele sabia como acertar o alvo a cada vez. É uma coisa que eu faço, disse ele. Seu lema era tudo por Jesus e somente por Jesus. Assim devemos ser como Paulo, focados em conquistar novos cristãos para o corpo de Cristo. Devemos persuadir aquelas pessoas que acreditam na verdade, teoricamente, mas não a recebem em seus corações. Essa forma peculiar de descrença é comum entre nós hoje. É estranho que os homens acreditem na Bíblia e até mesmo professem acreditar em tudo, e ainda assim eles agem como se tudo fosse um sonho. Se proclamarmos a necessidade do Espírito Santo na regeneração, eles concordam, pois nunca duvidaram disso. Uma pergunta: mas estamos certos em tentar persuadir os homens? Não são os corações humanos muito difíceis de serem quebrados por um martelo tão fraco como a nossa persuasão? Paulo persuadiu alguns homens que nunca haviam acreditado em Jesus, porque seus corações eram grosseiros e seus olhos estavam cegos. Paulo os persuadiu, embora estivessem cegados gravemente. Mas lembremos-nos de que toda persuasão humana no mundo de nada adiantará sem o poder divino. Amém? Continuando, por fim, vamos recordar da parábola do semeador saiu para semear, em que algumas de suas sementes caíram em lugares pedregosos,
outras à beira do caminho e ainda outras entre os espinhos. Apenas uma parte do que ele semeou parece ter caído em solo bom. Por isso, seja persistente, faça como o semeador e não deixe de semear. Chegamos ao momento mais importante, um momento de deleitarmos no versículo-chave desta noite. Hoje eu trago duas referências sobre o versículo-chave desta noite, Atos 28, versículo 23. A primeira referência está em João 4, versículo 34, que diz: "A minha comida, disse Jesus, é fazer a vontade daquele que me enviou e terminar o trabalho que ele me deu para fazer." Já reparou como boa parte dos nossos esforços giram em torno do comer? Trabalhamos mais para poder comer melhor ou para ter uma casa confortável onde possamos receber amigos e comer juntos? A economia é muito afetada pelos alimentos. Pensamos no almoço, o que vamos comer no jantar. E por aí em diante. A pergunta é: qual o seu alimento? O que lhe põe em pé? O que o nutre? O que é indispensável para a sua vida? Faça boas escolhas. Não podemos nos abster de escolher, mas podemos escolher conscientemente. Se somos o que comemos, é bom escolhermos direito. Gosto da dieta de Jesus: fazer a vontade do Pai e completar sua obra. Que de manhã eu pense o que farei à noite para ter essa comida. Que toda a minha vida gire em torno disso. Um outro ponto importante dentro deste contexto é realizando a vontade de Deus, ou seja, Deus deseja que todos sejam alcançados pela graça através do seu Filho. Jesus Cristo colocou isso como prioridade em sua vida, afirmando que era mais importante do que comer. Ou seja, Jesus Cristo estava reafirmando a importância de evangelizar o mundo. Ele está dizendo que essa é a vontade de Deus, acima de tudo. Está afirmando que Deus deseja salvar o mundo. Dessa forma, Cristo está dizendo que precisamos priorizar a vontade de Deus. Com isso, precisamos anunciar o Evangelho, fazer a vontade de Deus, alcançando vidas para o reino de Deus. E a segunda referência bíblica está em Mateus 6, versículo 11. Dai-nos hoje o pão de cada dia. A honra do nome de Deus e a realização da sua vontade no céu e na terra são importantes. Mas Jesus mostra aqui que compreende que nós temos outras necessidades também. O pão pelo qual Jesus ensina os discípulos a orarem não é nenhuma figura como a vontade de Deus. João 4, versículo 34, lá no primeiro. Nem o próprio Jesus, o pão da vida. João 6, versículo 48. O pão pelo qual Jesus nos ensina a orar é pão mesmo, trigo, água e sal, com ou sem fermento. As sensações de fome e sede que sentimos foram dadas por Deus. Pedir a Deus por algo para comer ou outra necessidade básica faz parte também da oração ensinada por Jesus. Deus entende e quer suprir nossas necessidades básicas como comida, roupa e moradia. Para não ficarmos ansiosos sobre o que vamos comer ou beber, temos que estar sempre orando para que Deus nos proporcione o que precisamos. Só fazendo assim podemos viver em paz. Se deixamos de pedir essas coisas a Deus, é natural que fiquemos ansiosos. O ensino sobre a oração pelas coisas básicas também nos protege contra o medo e a ansiedade pelas coisas que Deus já está providenciando. Notamos também que é pão nosso que devemos pedir. Será que Jesus queria nos lembrar que não é só meu pão pelo qual eu devo pedir, e sim dos outros? Especialmente daqueles que têm menos chance de ver seu pedido atendido? Vale aqui uma reflexão. Lembra-te que eu falei no início que a nossa oração tinha o I de missão e remissão? Falamos aqui nesses dois
contextos nestas duas referências para o dia de hoje. Receba essas palavras em nome de Jesus. Oremos. Pai amado, bendito Senhor, meu Deus e meu Pai Jesus Cristo. Tantas vezes e por tantas bênçãos, meu Senhor, eu esqueço de lhe agradecer. Eu nem peço, mas eu sei reclamar quando recebo é menos do que eu esperava. Perdoa-me, Pai. E muito obrigado por lembrar de tudo que eu tenho. Veio como o maná do Senhor. Que no dia de hoje sejamos encorajados a pregar o ID, a pregar o reino de Deus, a sua justiça, a ensinar a oração do Pai Nosso, o pão nosso de cada dia. Muito obrigado também por nos lembrar de entregarmos diariamente os nossos pecados, erros e transgressões, sobretudo quando realizamos dentro de nossos lares. Muito obrigado, Pai, por nos encorajar diariamente a estarmos aqui evangelizando. Café da manhã com Deus, versículo do dia, reflexões bíblicas, campanha de orações, jejum, momento de fé, oração das 18 horas. Muito obrigado por tudo, Senhor. Pelas coisas que eu pedi e o Senhor não me deu porque não estava dentro da sua vontade, assim como eu recebi um grande galardão no qual nem esperava. Abençoe aqueles que estão passando pelos momentos difíceis, desempregados, doentes, abatidos, tratamentos oncológicos, psiquiátricos, psicológicos, moradores de rua, Pai. Que cada um tenhamos em mente que devemos pregar o ID, ajudar os necessitados, sermos cooperadores com o ministério de Cristo. Mais uma vez, em nome de Jesus, que tenhamos um coração mais parecido com Cristo e assim possamos falar o que de verdade existe. As misericórdias do Senhor não têm fim. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Não hesite, compartilhe esta mensagem, deixe o seu like, seu comentário, se inscreva em nosso canal e até o próximo encontro às 18 horas. Em nome de Jesus.